De volta aqui com o seu Jogada de Classe nesta terça-feira, recebendo aqui hoje os companheiros Breno Galante e também Maurício Miranda para debater aqui as coisas do esporte em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Estávamos falando então no bloco anterior do Cruzeiro, né, gente? Que joga amanhã, para você que está ligando a sua televisão agora, 22 horas, no Gigante da Pampulha, Mineirão, contra o Corinthians. A gente falou um pouquinho da formação das equipes, as dificuldades que terão Corinthians e Cruzeiro. Aqui foi uma unanimidade, né? Tanto o Maurício quanto o Breno opinaram, disseram que o Corinthians terá mais dificuldades pelo plantel e tudo mais. Agora, tem uma situação que é essa que a gente sabe que o Marcelo controla bem, né? Desde o ano passado, porque o Cruzeiro está liderando o campeonato aí há quanto tempo, né? Mas que é a da ansiedade que pode partir daqui para frente. São 9 pontos. Eu ouvia no rádio uma declaração do Everton Ribeiro, que ele falava, agora a gente colocou um pouquinho mais de pressão para eles, tiramos o ímpeto do Inter de chegar perto do Cruzeiro, porque poderia diminuir para 3 pontos, mas a gente não pode relaxar, não. A gente tem que continuar nessa toada aí, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro de regularidade, aquela coisa toda. Vocês acham que o Cruzeiro pode deslizar em algum momento agora, nessa reta final, ou é manter esse trabalho e o Marcelo tem totais condições de fazer isso? Olha, eu acho que quem acha que o Cruzeiro não sofre pressão por ter 9 pontos, ele está enganado. Porque eu acho que o Cruzeiro, de acordo com o Marcelo, imagino que o Marcelo, ele deve ter uma meta toda traçada, inclusive para os jogos. Tipo, Corinthians, são 3 pontos. E colocar na cabeça do jogador, são 3 pontos. Um jogo fora contra o São Paulo, como foi a derrota. Pelo menos 1 ponto. Se tiver uma derrota, tudo bem, é tranquilo. Então ele já tem essa escala e ele já deve ter um planejamento, inclusive, de quando ele vai ser campeão. Ele imaginar, olha, quando eu atingir tantos pontos, eu vou ser campeão. Então, o grupo está focado. A gente lembra muito bem como foi ano passado o Dagoberto, depois que houve o título, ele já, extravasando, falando, poxa, somos campeão, não adianta, nós somos campeões, que faltava muito pouco. Porque o jogador fica se contendo, mas ele sabe, ele tem uma noção da pressão, de qual é a necessidade e dos pontos. E dentro disso, né, Breno, também para você falar, Maurício, eu entrevistei o Marcelo Oliveira, logo que comecei o programa Abrindo o Jogo, né, no início, em abril, maio, por aí. E o Marcelo, em relação ao campeonato do ano passado, também ele se abriu bastante. Ele disse que ele sabia que naquele jogo do Botafogo, o Cruzeiro não perderia mais o título. Será que o jogo do título, vamos colocar assim, né, na cabeça do Marcelo, foi esse do Inter? Ou vocês acham que está muito cedo ainda? Porque são 9 pontos e foi com um concorrente direto. Talvez foi esse marco aí que agora o Cruzeiro falou assim, olha, agora a gente vai ganhar esse título de qualquer jeito. Eu acho que sim. O jogo com o Internacional aí foi esse divisor de águas, né? Que as outras equipes, São Paulo, estão um pouco mais atrás. Ainda assim, o principal do Cruzeiro é a regularidade, Paulinho. E essa regularidade só se alcança fazendo um trabalho como o Marcelo está fazendo, né? Ele é muito tranquilo com seus jogadores. Eu não tenho isso, não posso falar isso confirmado, mas eu acho que o Cruzeiro, nesses 2 anos, eu acho que foi a equipe mais regular. Foi. Né? Durante este tempo, né? Em pontos corridos, o Cruzeiro pode alcançar aí a marca de 100 jogos na liderança, né? Tá com 98 jogos aí. E vai alcançar, na verdade, porque se ele perder os próximos 2 jogos, ele continua na liderança. Então, se não me engano, também dentro dos pontos corridos foi a equipe que alcançou o maior número de pontos até hoje no Campeonato Brasileiro. Sim. Né, de 2003. Então são marcas aí que, se fosse outro treinador, Paulinho, talvez um treinador mais explosivo, o Cruzeiro poderia ser campeão da mesma forma, mas eu acho que poderia se perder no meio do caminho, ganhar alguns jogos de goleada e outros jogos sofrer mais derrotas, né? Então eu acho que o principal do Marcelo Oliveira é essa tranquilidade que ele está passando para os seus jogadores. Muito bem, vamos trazer agora aqui então a palavra do Marquinhos, que entrou na última partida, já opinei aqui na sexta-feira, não era o jogador que eu preferiria colocar, mas entrou bem, foi até um dos melhores em campo pelo time do Cruzeiro. E o Marquinhos fala então deste jogo contra o Corinthians, que é um jogo difícil, né, Marquinhos? E também das suas funções dentro da equipe cruzeirense. Fala aí, Marquinhos. Não, o Corinthians é uma equipe que todo mundo sabe que é difícil de vencer, né? Uma equipe de grande qualidade, tem vários jogadores ali que surpreende muito. Então a gente só tem que tomar cuidado com isso e fazer o nosso jogo. Acho que o mais importante é fazer o que a gente vem fazendo, ter a nossa tranquilidade junto com a nossa torcida também para a gente poder buscar os 3 pontos. Ele pede sempre para poder estar ajudando ali o lateral, né? Acho que é o que eu venho sempre treinando, essa função, atacando, ao mesmo tempo também marcando ali, para poder ajudar o lateral da equipe, né? Então eu venho fazendo essa função, fico muito feliz, né? Acho que
que às vezes a gente cansa ali, mas é uma função que dá para fazer. E a oportunidade está aparecendo, a gente tem que agarrar de qualquer jeito, né? Então, eu fico muito feliz com isso e espero estar ajudando a equipe daqui para frente. Muito bem, tá aí o Marquinhos então, que foi muito bem nesse jogo e a torcida espera dele. É isso mesmo, viu, Marquinhos? Que você jogue bola, essa bola redonda que você jogou no último sábado contra o Internacional. Só para te fechar aqui, o Cruzeiro e Corinthians, 22 horas, quarta-feira, previsão de público aí, casa cheia também, né? Não tem ainda parcial não, né, Felipe? Nosso querido Felipe Paz, aí se tiver os números da parcial de ingressos, não tem ainda não. A gente traz aqui durante o programa aqui para o torcedor cruzeirense. Mas a previsão mesmo é de casa cheia, até porque a torcida do Corinthians, ela se reúne ali na Nossa Senhora do Carmo, não sei se vocês conhecem, Sim, ali, né? sim. A turma fica ali e deve ter muito torcedor corintiano também, né? Pô, com certeza. Acho que no mínimo uns 30, 35 mil torcedores nesse jogo. É daí pra cima, né? O último jogo tivemos 51, mas foi num sábado, né, à tarde. Já na quarta-feira, 10 horas da noite, devemos ter aí acima de 35 mil também, concordo com você, viu, Maurício? Bom, vamos então agora aqui falar do Atlético, que joga também nessa semana, tem jogo, compromisso difícil contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Muito bem, falando do Atlético aqui então, vamos passar a falar do Galo. Meus caros companheiros aqui, Breno Galante e Maurício Miranda, se do lado do Cruzeiro a coisa está mais tranquila, né, no sentido de mesmo com desfalques, ter uma reposição à altura, já do lado do Atlético não é bem assim não, né, gente? Não, a diferença de elenco pesa nessa hora, né? E se o Cruzeiro, a gente constatou aqui que o jogo decisivo foi contra o Inter, a semana decisiva do Atlético é essa, né? Porque são dois times que brigam direto com o Atlético, né? Tanto o Fluminense quanto o São Paulo. Então, assim, se pelo menos, como você disse no começo, um empatezinho lá contra o Fluminense seria de bom grado para o Atlético e obrigação da vitória contra o São Paulo no domingo. Agora, se repetir o que fez contra o Criciúma, aí vai ser muito difícil, né, Maurício? O Atlético tem que agradecer por ter permanecido no G4, né? Mesmo com aquela derrota. E eu acho que é possível dele fazer um bom jogo contra o Fluminense, mesmo sem o Diego Tardelli. Mas vamos ver o que o Levi Coupe vai fazer, né? Aí tá a imagem do jogo, né, dos gols lá. Então, a zaga do Atlético falhou muito, né, nesse jogo, né? Como um todo. Até o Gemerson, eu comentei aqui ontem, que é um jogador tranquilo, bateu muita cabeça, né? E jogando com ele de casa, um jogador que tinha muito tempo, né? Que estava em inatividade, né? Podia estar treinando com o elenco, mas não estava jogando. Estava sem ritmo de jogo. E o Gemerson é um jogador inexperiente, né? Ele jogando do lado do Leonardo Silva é outra coisa. Agora, o Max Rocha caiu muito de produção, vocês não acham, não? Os Sim. últimos jogos do Atlético caiu muito de produção e pelo lado dele ali, muitas jogadas aconteceram. Desde a contusão dele, ele não voltou o mesmo jogador, né? Inclusive contra o Corinthians na falha também, né? Teve uma falha no gol do Guerreiro. O Atlético vive inconstâncias, né? No seu elenco, no time. O próprio Carlos, que é um jogador que a gente está confiando muito, ele vive aquela estabilidade, até que é uma coisa normal de ser um menino da base, vem jogado bem, mas oscila muito, e é uma coisa que o Levi, claro, deve estar sabendo, sabe? Já imaginava que isso poderia acontecer, e aí vem a falta de um atacante, né? De experiência, um matador, porque a responsabilidade está ficando muito em cima do Carlos. Agora, né? o Carlos, eu preciso ter muita cautela com ele, Breno, que ele está fazendo além do que esperado. exatamente. Né? É um jogador que eu acho que o mais importante no Carlos é a quantidade de chances que ele consegue criar. Ele tem um bom posicionamento. Eu acho que precisa de melhorar um pouco a finalização. Acho que tanto ele quanto o Levi sabe disso, porque várias vezes ele fica na cara do gol e na hora de finalizar é um desastre. Por isso que eu acho que era importante se ele tivesse entrado no Atlético, por exemplo, pegando um jogo numa grande fase. Sim. Porque você jogar com um parceiro num nível elevado, isso te eleva e dá um suporte maior para ele. E no que está acontecendo é o contrário, ele está pegando um jogo aí numa situação complicada e ele tendo que resolver sozinho e fazer o trabalho para o jogo, digamos assim. A responsabilidade fica muito grande para um menino como ele. Não divide, né, a responsabilidade. Então, mas, enfim. Com certeza. Bom, deixa eu falar pra você que daqui a pouco a gente vai continuar falando mais do Atlético, a gente tá vendo aí as imagens do jogo, mas a gente vai continuar falando mais do Atlético, que joga na quinta-feira, repito, contra o Fluminense no Rio de Janeiro, porque agora eu quero falar pra você de colchões. Meu amigo, dormir bem faz toda a diferença no seu dia. Aquela pessoa que dorme mal, né? Aí levanta mais cansado do que quando deitou. Aí parece que aquele caminhão passou por cima e você tem todo um dia de trabalho, todo um dia aí pela frente. Olha, você precisa dormir em colchões que realmente fazem a diferença na sua noite de sono. E aí, na Sonhar Colchões, você vai encontrar o que você precisa. Passe lá, porque vale a pena. Fica na Cristóvão Colombo, 537 na Savassi. O telefone tá na tela para você aí, o 3309-1320. Tem também na Rua Maria Amélia Maia,
710, no bairro São Bernardo. O telefone lá é o 3646-0642. Sonhar Colchões, porque sonhar, gente, sonhar é bom demais e dormir bem, então, melhor ainda, tá? Antes de chamar o intervalo, quero dar mais um recado para você aqui. É você, empresário, que preza pelos seus funcionários, pelo bem-estar dos seus funcionários, tá? E a saúde deles é importantíssima. Por isso eu te convido a fazer um plano de saúde da SAMP para você ter na sua empresa, para que seus funcionários tenham aí tranquilidade quando tiver algum probleminha relacionado à saúde. A SAMP Minas Assistência Médica é o plano de saúde ideal para a sua empresa. Entre em contato pelo telefone, também na tela para você que o Renatinho coloca, ó, 3076-9050. 3076-9050. E ainda tem o site sampminas.com.br, o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, fala mais do Atlético e muito mais para você no Jogada de Classe.